Bom, pessoal, boa noite novamente, tá? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a UC6. A UC6, ela fala sobre auxiliar no controle de estoque de medicamentos, cosméticos, insumos e correlatos, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a UC6, tá? É uma rápida apresentação da UC. Ela tem uma carga horária de 84 horas, ou seja, tá, de 21 dias. Faltas, né? Se a gente tivesse lá no presencial, tá? Vocês poderiam ter 5 faltas, ou poderiam faltar, né, 5 dias, tá? Quais os dias que nós vamos ter essa aula? Então, nós estamos começando com essa aula hoje, tá? 28 de janeiro, e nós vamos passar fevereiro, março, abril, tá? Com essas aulas. Nós vamos finalizar essa UC6 no dia 22 de abril. Não sei se vocês perceberam aqui, tá? Mas em fevereiro, né, que seria o carnaval, nós não vamos parar, tá? Porque como não vai ter mais o carnaval, então a gente vai tocar direto para essas aulas, tá bom? Então a gente não vai parar, né, nesse feriado do carnaval, porque não vai ter mais o carnaval. Bom, quais são os indicadores? Ou seja, né, como que vocês vão ser avaliados? Recebe e confere insumos e produtos conforme os POPs e a legislação vigente, encaminha documentos fiscais e outros documentos aos setores responsáveis, conforme controle e procedimentos. Armazena e segrega insumos e produtos em local e condições específicas, conforme as boas práticas de armazenamento. Monitora o estoque e informa sobre eventuais não conformidades ao setor responsável. Encaminha e acompanha pedidos de aquisição de produtos para o setor responsável, conforme POPs. Acondiciona, identifica e entrega o produto de acordo com as suas especificidades, solicitação recebida e POPs. Separa e identifica produtos vencidos e avariados, conforme legislação vigente, e o programa, né, Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da empresa. É sobre o descarte, tá? Esse PGRSS, ele fala sobre o descarte de medicamentos. Confere produtos no estoque e registros para a realização do inventário, conforme POPs. Identifica a possibilidade de reintegração de produtos ao estoque, conforme estado de conservação, POPs da empresa e legislação vigente. E preenche e organiza os documentos envolvidos no processo, né, de controle de estoque, conforme os POPs. E os elementos da competência. Tá? O primeiro item é a respeito dos conhecimentos. O que são os conhecimentos? É tudo aquilo que a gente vai ver nessa UC. Tá? Então, a gente vai começar vendo hoje, né, um pouquinho sobre as etapas da assistência farmacêutica. E amanhã a gente vai finalizar essa parte. Então, você já deve ter ouvido, né, falar bastante dessa assistência farmacêutica. A gente vai falar um pouquinho, porque a assistência farmacêutica ela faz parte também do controle de estoque. Por quê? Porque a assistência farmacêutica ela trabalha com a seleção, programação, aquisição, com o recebimento, tem que fazer a conferência, o armazenamento e a distribuição, tá? De todos os medicamentos que recebe, tá? Que uma farmácia, que uma drogaria recebe. Vamos falar um pouquinho sobre as drogarias, farmácias, hospitais, indústrias e sobre o SUS. Controle de estoque. Vamos falar o conceito, os objetivos, as atribuições, tanto do atendente como do técnico em farmácia. Vamos falar sobre os limites de atuação, sistema de controle de materiais, estoque de segurança, sistema de organização de estoque, acuracidade dos estoques, roteiro de inspeção, documentos pertinentes ao processo, aquisições em instituições privadas e públicas. Aí a gente vai falar
né, sobre licitação, pregão, carta convite, simples contrato de fornecimento, que são os modos, né, de se comprar, que é comum principalmente nas instituições públicas. A instituição privada, para fazer compra, é mais tranquilo, né? Eles pedem cotação de no mínimo 3 empresas. Essas empresas fazem a cotação e o pessoal compra da onde tiver um preço mais em conta, né? O produto que tiver mais em conta e no local que tiver mais em conta. Aí a única coisa que fica um pouquinho mais chatinha é porque a maior parte das empresas, né, dos fornecedores, eles têm um pedido mínimo para ser feito. Tipo, são R$ 500, R$ 2.000, tá? Cada empresa tem um pedido mínimo. Rede de frio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que são os imunobiológicos, que são os soros e as vacinas. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as vacinas também, tá? Como que funciona, né, toda essa parte de armazenamento dessas vacinas no Ministério da Saúde, quem são os responsáveis por essas vacinas e como elas são transportadas depois, né, para os vários locais, para os vários municípios. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento e cálculos, né, que são aplicados ao controle de estoque. Então, a gente vai falar sobre a curva ABC, sobre a curva XYZ, consumo médio mensal, tempo de reposição, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre inventário, tá? Por quê? Porque todo e qualquer estabelecimento comercial, tá? Seja comercial, seja estabelecimento de saúde, por exemplo, um hospital, tá? Tudo tem que ter um inventário. Pelo menos um inventário no ano tem que ser feito. Por quê? Porque você precisa apresentar para a Receita Federal, tá? Esse inventário. Você precisa mostrar o quanto que você tem em estoque dos medicamentos, tá? O hospital também. O hospital todo ano tem que fazer esse inventário. Vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas de distribuição, sobre as boas práticas de armazenamento. Vamos falar sobre plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, que é o PGR-SS. Vamos falar sobre conceito, finalidade e aplicação, tá? Dessa parte de descarte de medicamentos. E como tudo que acontece no segmento farmacêutico, nós temos uma lei que está relacionada a essa parte de controle de estoque. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei também. Quais as habilidades que vocês terão, né, depois, quando a gente encerrar essa UC? Interpretar, né, os POPs do controle de estoque e do PGR-SS. Realizar cálculos relacionados a todo esse processo de controle de qualidade, controle de estoque. Eu estou falando de controle de qualidade de manhã, estou só com controle de qualidade na minha cabeça agora, desculpa. Pesquisar e organizar dados do processo de controle de estoque, elaborar relatórios para o controle de estoque, organizar e movimentar produtos no local de trabalho. Operar recursos da tecnologia da informação e comunicação na realização das atividades do controle de estoque, interpretar os dados e informações nos documentos do processo do controle de estoque no segmento farmacêutico, organizar atividades e processos de trabalho de controle de estoque e pesquisar e interpretar a legislação vigente. As atitudes e valores. Respeito aos limites de atuação profissional, cumprimento dos procedimentos da empresa e da legislação vigente no controle de estoque no segmento farmacêutico, respeito e sigilo em relação às informações relacionadas ao controle de estoque, colaboração e comprometimento com os demais membros da equipe, com os parceiros e fornecedores, e proatividade no controle de estoque, responsabilidade social, econômica e ambiental no processo de trabalho no controle de estoque dentro do segmento farmacêutico. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa UC.